Iniciamos a gravação. Pessoal, então o que eu preparei hoje para a aula de hoje, né, foi o conteúdo de aglomerantes, né? Deixa eu só perguntar uma coisa antes para a turma de DCC. Vocês já tiveram alguma coisa de aglomerantes com o professor Alan? Ah, legal. Vocês viram já a parte de agregados, né? Isso, legal. Então, vocês estão no mesmo conteúdo que a outra turma, né? Então, vai ser bacana aí que todo mundo vai estar junto, né? Então, pessoal, basicamente, os dois materiais que a gente precisa conhecer na área de construção civil os agregados e os aglomerantes, né? Esses dois materiais são fundamentais aí para fazer os concretos e as argamassas, né? Então, a gente já viu aí no primeiro momento a parte de agregados, agora a gente vai ver a parte de aglomerantes. Então, assim, a definição básica, pessoal, de aglomerante é aquele material capaz de promover a aderência entre as partículas, né? E quais são essas partículas? São as partículas de agregado, né? Então, as pedrinhas ali, as britas, elas vão ser unidas, elas vão ser coladas utilizando esse material, né? A mesma coisa acontece na areia, né? Que é o agregado miúdo. Para fazer a união dessas outras partículas da areia com a brita, né? Ou entre elas, no caso da argamassa, a gente vai utilizar o aglomerante. E a gente vai ver que tem uma série aí de aglomerantes, né, que a gente vai estudar. Quanto à classificação, de acordo com o modo de endurecer, eles são classificados em quimicamente inertes e quimicamente ativos. Os quimicamente inertes são aqueles que vão endurecer pela simples secagem, né? Não sei se vocês já trabalharam alguma vez, ou já mexeram, brincaram, né? Quando criança aí com argila, né? A argila é um material que quando a gente molha ele, né, ele fica maleável, né, ele tem trabalhabilidade, né, você consegue moldar ele na forma que você quer, você pode fazer um vasinho, né, um potinho, né, então esse material, você, depois que moldou ele na forma que você quer, você vai deixar ele ao sol, ou até mesmo levar ele no forno, né, para ele secar. E quando ele secar, pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí, só desliga, por favor. E depois que esse material secar, ele vai endurecer, né, e vai assumir aquela forma inicial que a gente criou, né, seja do vasinho, né, do copinho que a gente fez. Então, esse material, só secando, ele já endurece. A mesma coisa acontece com os materiais betuminosos, né. Então, como exemplo aí, a gente pode citar a pavimentação de rodovias, né, as pavimentações das ruas aí que a gente tem no na nossa cidade, né. Não sei se vocês já repararam como que é o processo, né? Mas eles vão fazer o preparo ali do local onde vai ser pavimentado, depois eles vão jogar uma massa preta quente sobre esse local onde eles prepararam, né? Esse material quente é o CAP, né? É o cimento asfáltico de petróleo. Esse material, ele é um material oriundo aí do petróleo, né? Ele é um subproduto do beneficiamento do petróleo, né? Então, quando você extrai o petróleo ali, você vai pegar esse material, levar para um local de refino, lá eles vão extrair todos os combustíveis possíveis que dá para tirar, né? Então, tira a gasolina, o querosene, o óleo diesel, né? E o resíduo que sobra desse processo é justamente o cimento asfáltico de petróleo, o CAP. Esse CAP, ele, a temperatura ambiente, ele é considerado um semissólido. É um material que ele se deforma com pequenos carregamentos, mas ele não fica líquido, né, no estado natural, né. Para esse material ele ficar líquido e a gente poder moldar, trabalhar com ele, né, a gente precisa adicionar temperatura, calor. Então a gente vai esquentar esse material, ele vai se tornar um líquido, né, e essa temperatura aí gira em torno de 170 a 200 graus, né,
Então, aquele material que a gente usa para fazer a pavimentação, ele chega extremamente quente lá no local, ele não pode perder temperatura, né? E aí a gente consegue aplicar ele na rodovia ou na estrada onde você está pavimentando. Depois que esse material ele esfriar, ele volta a ser um semissólido novamente, como esse que a gente conhece, que a gente passa aí nas rodovias, a gente vê que o pavimento ele está firme, né? Ele é rígido, né? Rígido não, ele é um material mais firme, né? Então, esse material, simplesmente resfriando, ele vai endurecer. Já os quimicamente ativos, pessoal, ele precisa acontecer alguma reação química, né, para que ele endureça, né? Aí a gente tem como exemplo o cimento Portland e a cal aérea. Tudo bem até aí, pessoal? Dá só um okzinho aí para eu ver se vocês estão aí, vivos. Beleza, então, pessoal. Eu sei que é cansativo, pessoal, dessa forma, eu fico perdido porque eu estou olhando para a minha tela aqui, né? Mas por isso que eu planejei um tempo menor de aula, né, para a gente não cansar muito aí. Beleza. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, pode abrir o microfone e falar. Ô, professor, tem uma dúvida. Explica aqui esse ponto aqui. Oi. O que é cal aérea? Oi? O que é cal aérea? Ah, tá. O que é a cal aérea? A cal aérea é um aglomerante que ele reage quimicamente, né? É um material que ele precisa acontecer alguma reação química, né? A gente vai estudar ele mais detalhado daqui a pouco, né? Mas é um material que é um aglomerante aéreo, né? Ele tem que estar em contato com o ar para acontecer as reações químicas, né? Para ele endurecer, né? A gente vai ver o processo de produção dele e como ocorrem essas reações químicas aí para que ele endureça, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Tudo bem? Ok, professor. Obrigada. Beleza. Pessoal, tiver dúvida, é só parar que eu explico, viu? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, como eu falei, pessoal, os quimicamente ativos, né, eles precisam acontecer alguma reação química aí para que aconteça esse endurecimento, né? E eles são divididos em dois, como a forma, ou melhor, pelo agente que faz acontecer as reações químicas, né? Se for pelo ar, ele é considerado de aéreo, e se for por contato com a água, ele é considerado hidráulico, né? A gente vai ver melhor depois essas reações químicas aí que acontecem, né? Os hidráulicos, eles podem ser divididos em simples, compostos, mistos ou com adições, como a gente vai ver agora, né? Agora há pouco. Tá, isso aqui ficou meio repetitivo, mas é só trazendo de novo aquela questão lá. Os aglomerantes aéreos, pessoal, depois que eles endurecem, né, eles entram em contato com o ar e endurecem, esse material ele não resiste bem à água, como é o caso do gesso. Não sei se algum de vocês aí já tiveram contato com gesso, né? Seja aquele gesso no uso da medicina, para uso na medicina, que quando você quebra um braço, uma perna, né, eles vêm e engessam esse membro, né? Esse material, o médico ele orienta o quê? A você, quando for tomar banho, não deixar molhar ele, porque ele vai se desfazer, né? Então, esse material, ele não resiste bem o contato com a água, né? A mesma coisa acontece com o gesso utilizado na construção civil, né? Como é o caso dos forros de gesso acartonado ou de placa de gesso, né? Esse material, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar em alguma casa e verificar que ele, até mesmo aí na escola, a escola toda ela é feita de gesso acartonado, o teto, né, o revestimento, o forro aí é todo de gesso acartonado. Se vocês repararem lá, ele vai ter uns manchamentos, alguns estão com buraco, né? Esse material provavelmente entrou em contato com a água devido a goteiras, né? Problemas ali no telhado que teve goteiras que fez com que esse material se degradasse, né? Então, o aglomerante aéreo não deve ter contato com a água, porque ele vai perder sua resistência, né, e vai se degradar, né.
Já os aglomerantes hidráulicos, ele tem essa vantagem quanto aos aéreos, né? Depois que esse material endurece, ele resiste super bem à água, como é o caso do concreto, né? Concreto, se vocês repararem aí, quando vocês passam em pontes, né, pontes de concreto, vocês vão ver que os pilares, né, dessas pontes, eles estão submersos ali, eles estão dentro da água, né? E esse material fica por anos e anos ali dentro e não acontece nenhum problema, né? Porque esse material, ele resiste bem a esse contato com a água, né? Aí a gente tem outros exemplos, como cimento aluminoso, a cal hidráulica, né, que é diferente da cal aérea, né? Ela é um material que ele vai reagir com a água, né? Acontecem as reações químicas com a água, né? Tá, agora aqui a gente vai ver aquela subdivisão dos aglomerantes hidráulicos, né? Então a gente viu lá que eles podem ser classificados como simples, mistos, né? Então o simples é aquele que tem somente um produto, né? Ou somente um aglomerante, né? Não tem qualquer tipo de mistura, né? Então aí, como exemplo, a gente tem o cimento Portland simples, que a gente tem outros cimentos Portland aí que recebem adição e eles não podem ser classificados como simples. O cimento aluminoso, o gesso hidráulico, a cal hidráulica, todos esses materiais aí são considerados simples. Os aglomerantes hidráulicos compostos são aqueles que recebem algum tipo de adição, né, algum tipo de composto a mais, e geralmente esses compostos, eles são subprodutos industriais, né, ou produtos naturais de baixo custo, porque a ideia aí é preencher esse material, né, geralmente esses aglomerantes, eles são, como a gente já viu lá na parte de agregados, né, nos concretos e nas argamassas, a parcela mais cara, né, para fazer esse material é justamente os aglomerantes, né. Quando a gente utiliza essas adições, esses materiais de baixo custo dentro dos aglomerantes aí, a gente pode conseguir baixar o custo desse material ou até mesmo alterar alguma característica que a gente queira, né? Então aqui, ó, como exemplo, a gente tem aí o CP4, que é o cimento Portland, né, que recebe a adição de pozolana. A pozolana, geralmente são materiais de origem vulcânica ou materiais que passaram por algum tratamento térmico, né? Esse material, ele passou por um contato a altas temperaturas. Então, a gente pode pegar aí uma argila calcinada, uma argila que passou por um processo de altas temperaturas, né? Esse material, ele vai ajudar nas reações, né, de hidratação desse cimento Portland e vai fazer com que esse material endureça, né? Nós temos aí também como exemplo o CP3, que é uma mistura de cimento Portland e escória de alto forno. A gente vai ver mais à frente o que é essa escória de alto forno, mas já adiantando para vocês, ele é um subproduto industrial, né? Quando o pessoal lá nas siderúrgicas faz o beneficiamento do minério de ferro, eles obtêm essa escória é um resíduo, né? Quando você está beneficiando esse minério de ferro para obter o ferro gusa, que é uma liga base, né, para você produzir os outros metais, os outros aços, né? E aí esse material é um material barato, que tem propriedades aglomerantes, né? Então a gente pega ele e adiciona no cimento aí para tentar melhorar algumas características dele, né? Ou até mesmo alterar o custo desse material. A gente tem aí também, ó, essa aqui é um tipo de adição, um tipo de mistura que direcionada para redução de custo. Esse CP2F aí é o cimento Portland com adição de filler ou pó de calcário, né, o filler carbonático, né. Então esse material, esse cimento, né, ele recebe essa adição de um subproduto aí das empresas de beneficiamento de brita, né? Não sei se a turma lembra quando eu expliquei lá o processo de produção das britas. Quando você faz a cominuição do material, a britagem e a classificação, vai sobrar um material muito fino, aquele pó bem fininho. Esse material ele pode ser utilizado aqui como adição, né? Ou como mistura nesse meu cimento Portland, né?
e isso aí faz com que baixe muito o custo, né, porque é um material extremamente barato. Tudo bem até aí, pessoal? Tá. Os aglomerantes hidráulicos mistos são aqueles que a gente faz a mistura de um ou mais aglomerantes, né? Então a gente, ou melhor, de dois ou mais aglomerantes, né? Então a gente tem aí como exemplo o cimento, uma mistura de cimento Portland com cimento aluminoso, né? Isso vai fazer com que eu tenha um material com uma pega muito rápida. E provavelmente vocês não devem conhecer essa palavra pega ainda. A gente vai ver daqui a pouco a definição de pega, né? Então, todas essas misturas, elas visam fazer com que eu melhore alguma característica desse material ou baixe o custo dele, né? E aí, por último, nós temos os aglomerantes hidráulicos com adição, né? A gente pode ter aí alguma adição para modificar a característica, como a diminuição da permeabilidade desse meu material, baixar calor de hidratação, o preço, retração, né? Ou até mesmo aumentar, né, a resistência a agentes agressivos, resistência a baixas temperaturas, né? Mudar a coloração desse material, né? Então, se a gente quer um aglomerante que tem uma coloração específica, a gente pode adicionar algum colorante, né? Algum material que tinja esse material para que eu possa aplicar ele ali, da destinação final. E aqui tem algumas palavras que provavelmente vocês não devem ter muita familiaridade, né? Mas eu vou dar uma explicada aqui por cima, né? Então, aqui, permeabilidade, né? Permeabilidade é a característica do material de deixar ou não passar líquidos, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de líquidos, né? Então, se o material ele é pouco permeável, ele tem uma quantidade baixa de poros, né? E esses poros, por ter uma baixa quantidade de poros, esse material ele não vai deixar passar grandes quantidades aí de água, né? De líquidos, né? Calor de hidratação está relacionado à reação de hidratação do meu aglomerante, né? Então, quando, no caso específico do cimento, que é um aglomerante hidráulico, quando ele entra em contato com a água, essa reação é uma reação exotérmica. Ela tem grande liberação de calor. E quando esse material ele esfria, se ele tiver um grande maciço ou tiver grandes quantidades desse tipo de aglomerante, desse cimento, por exemplo, ele vai retrair, que é a palavra ali embaixo. Retrair é você diminuir o volume ali. Quando ele diminui esse volume, ocorre fissuras, né, trincas nesse material. Basicamente seria isso, pessoal. Então, vamos em frente. Agora a gente vai ver esses conceitos que eu falei para vocês. E esses conceitos, eles são fundamentais aí para o entendimento dos aglomerantes, né? Para entender a aplicação desse material. Então, são 4 conceitos: pega, início de pega, fim de pega e endurecimento. A pega, pessoal, é quando esse material, isso a gente está falando de aglomerantes que tem a reação química, né? E vai acontecer reações químicas de endurecimento, né? No caso dos que são simplesmente pela secagem eles endurecem, não vai acontecer isso aqui, né? Então, a pega é o período inicial de solidificação da pasta. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí, para ver se todo mundo está vivo aí ainda. Alguém sabe me dizer o que é uma pasta? Vamos lá, pode responder pelo chat, pessoal, pelas mensagens, melhor dizendo, quem não tem o microfone. Olá, pessoal, liguei. Isso, Júlio, perfeito. É uma mistura de aglomerante mais água em proporções adequadas, né? Se eu colocar muita água nesse aglomerante, né, eu vou ter aí uma nata, né? Eu vou ter um material extremamente fluido, né? E aí ele já é considerado uma nata. Mas muito bem, é essa mesma definição. Então vamos voltar lá na apresentação.
Então vai ser exatamente isso, pessoal. A pega, quando essa pasta, né, essa mistura de aglomerante mais água, ela começa a perder, a se solidificar, né, é considerado a pega. Já o momento inicial aí, quando esse material começa a endurecer, é dito como o início de pega. E como que é dado esse tempo, né, pessoal? A gente vai registrar desde o momento que a gente adicionou água ao meu aglomerante até o momento que ele começa a endurecer inicialmente. Então, esse intervalo de tempo, né, a gente considera como início de pega. Já o fim de pega é quando esse material, ele, desde quando a gente adicionou água até o momento que ele está completamente sólido, a gente considera como o período de fim de pega, né? E o endurecimento é o tempo que esse material vai levar até ele ganhar a resistência final dele. Então, ele vai ali, mesmo depois do final de pega, nesse material ele vai continuar ganhando resistência, né? Então, ele está endurecendo, né? Então, ele vai desde o momento que a gente adicionou água até ele atingir as resistências máximas lá, que a gente vai ver futuramente aí, que é lá para os 28 dias que ele vai atingir essa resistência máxima. Então, esses seriam os conceitos fundamentais aí que vocês precisam entender aí para compreender melhor os aglomerantes, né? Então, aqui, pessoal, nesse slide, vocês estão... Oi, tem alguém com alguma dúvida? Professor, tem alguma diferença de coragem para tempo de pega? Ah, tá, muito boa a pergunta. A cura, ela vai acontecer simultânea a esse processo de endurecimento, né? Na verdade, a cura, ela é só um controle para esse endurecimento ele acontecer de forma correta, né? Porque quando a gente está lidando com esses aglomerantes que são hidráulicos, essa água de amassamento que a gente fala, essa água que está na mistura, né, ela não pode sair de forma brusca para o meio, né, para a atmosfera, né, para o meio ambiente. Porque se esse material ele perder a água ali que está dentro da mistura de uma forma muito rápida, ele vai retrair, e quando ele retrai, vai acontecer as fissuras, né, esse material ele vai ter aí não vai ter a mesma eficiência que ele teria, né, se fizesse esse controle correto de cura. E aí, essa cura a gente vai explicar mais à frente, quando for ver a parte lá de concreto no estado endurecido, né? Mas existe vários processos de cura, né? Desde a gente pegar e jogar água em cima desse material, desse concreto, né? Não sei se vocês já repararam que quando o pedreiro ele faz a calçada lá na casa de vocês, ou na rua aí, né? Ele depois, no outro dia que ele fez a calçada, ele está lá com a mangueirinha jogando água em cima dessa calçada, né? Esse processo que ele está fazendo é justamente o controle de cura, que é fazendo uma lâmina de água, né, ou molhando esse material para evitar que ele perca essa água para o meio ambiente. A gente pode usar pó de serragem, pode usar uma lona em cima desse concreto, né? Tudo isso para tentar impedir ou minimizar essa perda de água, essa perca de água para o meio ambiente. Seria isso, pessoal. Tá. Para a gente verificar esse tempo de início e final de pega, né? O Luiz Vicar, né? Ele desenvolveu um equipamento para a gente fazer essa determinação, né? Do início e fim de pega, né? Então, é um equipamento bem simples, né? Ele consiste em uma base, em um tronco de cone. Deixa eu mostrar a foto real, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, aqui, ó, nós temos um tronco de cone, onde a gente vai colocar a nossa pasta de cimento. Ele tem uma base, né, uma base com uma plaquinha de vidro, onde a gente vai colocar esse tronco de cone em cima. E aqui em cima ele tem uma torre. Essa torre, ela é móvel, né? Ela desce e sobe aqui, e nós temos uma escala graduada. Em cima dessa torre, nós temos uma sonda de Tetmeier, que chama, e embaixo a gente tem uma agulha de Vicar.
essa sonda de Tetmayer, ela é utilizada para obter a pasta de consistência normal. Se a gente tivesse no laboratório lá, né, nós iríamos fazer esse ensaio, né, para vocês compreenderem melhor esse processo, né. Para eu explicar o uso do equipamento aqui, vai ficar muito abstrato, né, mas eu vou explicar de forma bem rápida para a gente não perder muito tempo nisso, né. Mas então, essa sonda de Tetmayer, ela serve justamente para determinar a quantidade de água que a gente vai usar nessa pasta, porque como vocês acabaram de falar para mim ali, a pasta é uma mistura de aglomerante mais água em proporções adequadas, né? Então a gente precisa saber qual que é a quantidade ideal de água, né, para que ela esteja em proporções adequadas. Depois que a gente encontrou a quantidade ideal de água, usando a sonda de Tetmayer, a gente vai inverter a posição dessa agulha e dessa sonda, né? Então, a sonda que estava aqui embaixo vai para cima e a agulha que estava aqui em cima vai para baixo. E aí a gente vai usar essa sonda, essa agulha, melhor dizendo, para fazer os testes aí até encontrar o tempo de início de pega. E como que consiste esse ensaio, pessoal? Depois que a gente encontrou a pasta de consistência normal, a gente vai colocar essa plaquinha aqui com o tronco de cone, né, com a pasta embaixo aqui. Eu vou vir e descer essa agulha até a face da minha pasta, vou travar essa torre, né, utilizando esse parafuso que tem aqui do lado. Então, eu travei a posição dela e zerei a escala graduada aqui. Eu vou pegar um cronômetro e vou disparar ele quando eu girar o parafuso aqui e essa torre descer. Quando ela descer, a agulha vai penetrar a minha pasta, né? E esse ensaio eu vou considerar como ele atingiu o início de pega, quando essa minha agulha ela ficar da placa base 4 mais ou menos 1 milímetro. Seria isso. Quando eu encontrar o meu início de pega, eu vou anotar o horário, né? E aí eu vou fazer a subtração desde o horário que eu adicionei água à minha pasta até o horário que eu encontrei aí, o 4 mais ou menos 1, que é o início de pega. Então, esse intervalo de tempo é justamente o tempo de início de pega. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Vou entender como sim. Pessoal, depois que eu encontrei o início de pega, eu tenho que encontrar o final de pega. Aí o processo é o seguinte, é só eu pegar, como essa pasta ela vai estar cheia de furinho, né? Porque eu vou fazer várias tentativas até encontrar esse início de pega, eu vou inverter a posição dela, essa parte que está em cima eu vou mandar para baixo, e a parte que está embaixo eu vou virar para cima, né? Logicamente. E aí eu vou usar um acessório para obter esse final de pega, que é esse negocinho aqui, que chama acessório anular. Esse acessório anular, quando você encosta a agulha com ele aqui na superfície da minha pasta, e você solta a torre aqui, né, solta o parafuso, solta a torre, ele vai, no início, né, quando a pasta ainda tá mais fresca, ele vai fazer algumas marcações, né? Ele vai fazer um anel na superfície aqui da minha pasta. Agora, quando ele não fazer mais essa marcação, nós atingimos o final de pega. Aí a gente vai anotar esse horário e subtrair desde quando eu adicionei água na mistura até esse momento onde o acessório anular não vai fazer mais nenhum tipo de marcação na minha pasta. Seria isso, de forma resumida, o ensaio, né, pessoal? Se a gente tivesse no laboratório, a gente iria fazer na prática aí esse ensaio, né? Aqui nós temos alguns tempos de pega, né? Isso de acordo com a classificação AFNOR. Então, nós temos aí que os materiais que são considerados de pega rápida são aqueles que têm um tempo de início de pega menor de 8 minutos, do que 8 minutos. Aí, como exemplo, a gente tem o gesso de Paris, cimento romano, né? Os de pega semilenta são aqueles que o tempo de pega gira em torno de 8 a 30 minutos,
E os de pega lenta são aqueles de 30 minutos a 6 horas. Aí a gente tem o nosso velho conhecido aí, que é o cimento Portland, cimento aluminoso, cimento pozolânico, cimento metalúrgico, a cal aérea, né? Mas vocês devem estar se perguntando, né? Por que que a gente precisa entender esse negócio aí de início de pega, fim de pega, endurecimento, né? Então tá aqui embaixo, pessoal. Essa frase aqui é fundamental. O concreto ou argamassa, ele deve estar aplicado e adensado dentro das formas antes do início da pega. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês para verificar se vocês estão atentos. Por que, pessoal, que vocês acham que os concretos e as argamassas, eles têm que estar lançados e adensados dentro da forma antes de atingir o final de pega? Ou melhor, antes do início de pega, corrigindo. Hein, pessoal? Vamos lá, alguém responda aí. Por que que vocês acham que esse material, o concreto, a argamassa, ele tem que estar lançado e adensado dentro das formas antes do início de pega? Pode mandar mensagem, pessoal, ou falar. Vamos lá, não fiquem tímidos. Ninguém? Tá, tudo bem, pessoal. Então vamos lá. Esse material, ele tem que estar lançado e adensado, porque senão ele vai endurecer, né? Se esse material ele começa a endurecer, ele começa a perder as propriedades aglomerantes, né? Então ele já não vai fazer mais a conexão perfeita entre uma partícula e outra, né? Entre uma pedrinha e outra, ele não vai fazer essa cola, essa união perfeita, né? Por isso que a gente tem que lançar e adensar esse material. Antes que aconteça esse início, né? Outra coisa importante aí, pessoal, é que quando você compra os concretos e as argamassas industrializadas, esse material ele é transportado por meio de um caminhão betoneira, aqueles caminhões que a gente vê circulando aí na cidade, que ele tem um tambor grandão atrás que fica girando, né? Como se fosse uma betoneira gigante, né? O concreto e a argamassa que está ali dentro, ele tem que chegar na obra antes desse prazo aí de início de pega, porque senão esse material ele vai começar a endurecer lá dentro daquele tambor, e aí pode acontecer até com que o caminhão, né, estrague, né, porque a pessoa vai... Travou, pessoal? Então todo mundo conseguindo visualizar, pessoal? Manda um ok. Alguém falou que travou? Ah, legal. Beleza. Ah, legal. Deve ser a conexão de alguém. Pessoal, então esse material, ele não pode endurecer dentro do caminhão ali, né? Porque senão a empresa pode perder o tambor, né? Não vai conseguir tirar esse concreto e essa argamassa ali de dentro. Seria isso. Então, também esse material tem que chegar na obra antes do início de pega para evitar esses problemas. Vamos em frente. Outro conceito importante que a gente precisa conhecer dos aglomerantes, pessoal, é a massa específica. Massa específica já é um conhecido de vocês, né? A gente fez massa específica lá nos agregados, né? Então, o conceito é o mesmo, né? Ele leva em consideração aquele princípio de Arquimedes, né? Da massa específica, né? Ou da densidade, melhor dizendo, né? Então, a massa específica, que é aqui chamada ME, vai ser a conta, né? Vai ser a massa do material dividido pelo volume real desse material. Não é volume aparente, viu, pessoal? Se for volume aparente, é considerado como massa unitária. Então, para eu determinar a massa específica, eu vou ter que utilizar um recipiente específico, né? Que é o frasco de Le Chatelier, que a gente vai ver agora a pouco. E a massa unitária, a gente vai utilizar algum recipiente com volume conhecido e vai colocar esse material lá dentro
considerando também os vazios que a gente tem entre uma partícula e outra, né? Aqui no volume real, não, a gente vai desconsiderar esses vazios, porque esse material ele vai estar dentro de um líquido, né? Se ele está dentro de um líquido, ele não vai ter vazios, né? Aqui nós temos a massa específica dos principais materiais, aí, dos principais aglomerantes, né? Então, o cimento Portland, a massa específica dele gira em torno de 3 a 3,15, a massa unitária é aproximadamente 1,42, a cal hidráulica de 2,25 a 2,30, isso pode ser tanto toneladas por metro cúbico, ou quilos por litro, ou gramas por centímetro cúbico, né? Então, depois vocês dão uma olhada com calma. Eu vou mandar, inclusive, essa apresentação para vocês, pessoal. Ela tem aí 103 slides. Lógico que a gente não vai conseguir ver todos esses slides hoje, né? Mas vocês podem utilizar esse material aí como consulta para responder as questõezinhas que eu vou passar para vocês no e-mail dos tutores, depois eles vão repassar para vocês. Então, esse aqui, pessoal, é o frasco de Le Chatelier, que é o frasquinho que a gente utiliza para determinar a massa específica aí do nosso aglomerante. Então, em que consiste esse ensaio, pessoal? A gente vai pegar aí o frasquinho, ele tem uma marcação aqui na parte de baixo, né, correspondente a um volume inicial. Então, a gente vai encher essa base dele aqui com um líquido, né? No caso, pessoal, dos aglomerantes hidráulicos, a gente não pode colocar água aqui dentro, porque se eu colocar água aqui dentro, quando eu inserir o meu aglomerante hidráulico, ele vai reagir com a água e vai endurecer, né? Aí eu posso perder o meu recipiente. Então, a ideia é colocar algum tipo de líquido aí que não vai reagir com esse material. E quais são esses líquidos? No caso do cimento e da cal hidráulica, a gente pode utilizar água raiz, né, algum tipo de solvente, né? Então, água raiz, querosene, né, thinner. Então, esses materiais aí podem ser utilizados, porque eles não vão reagir com o cimento ou com a cal hidráulica, né? Então, a gente colocou a quantidade de líquido aqui necessária, né, para o volume inicial. A gente vai pesar em uma balança de precisão uma quantidade determinada de aglomerante, de cimento, de cal, né? No caso do cimento, a norma, ela prescreve aí em torno de 60 gramas de cimento. E aí eu vou introduzir essa quantidade de material aqui dentro do meu recipiente. Quando eu colocar esse material aqui dentro, esse volume inicial aqui, ele vai deslocar, ele vai subir, né? E aqui notem que ele tem uma marcaçãozinha, esse recipiente, ele é graduado. Então, eu consigo verificar ali qual foi o volume final. Então, lembrando lá do princípio de Arquimedes, né? Que quando eu insiro algum corpo dentro de um líquido, né? Esse líquido, ele vai deslocar, né? Com o mesmo volume desse corpo que entrou dentro do líquido, né? Então, com isso, eu consigo aqui, ó, determinar qual foi o volume deslocado desse material que entrou aqui dentro. Então, é só jogar lá na formulazinha, né? A massa que eu coloquei aqui dentro, o volume que foi medido pelo recipiente, né? O volume deslocado, eu tenho a massa específica do meu material. Outro conceito importante que nós precisamos conhecer, pessoal, é o de superfície específica dos grãos, né? A superfície específica nada mais é do que a área dos grãos dividido pela massa unitária deles. Como que eu faço para obter essa área dos grãos? Isso aqui não é uma pessoa que vai lá e pega uma treninha e vai medindo partícula por partícula a área desses grãos, né, pessoal? Existem alguns ensaios específicos, né? Então, nós temos os equipamentos aí, como o permeâmetro de Blaine, né? Nós temos aí o granulômetro a laser, né? São equipamentos que conseguem determinar qual é a área da superfície desse material. Então, o que é a área de um grão, pessoal? Vou pegar como exemplo aqui meu celular. Se ele fosse uma partícula, um grão, né? Para eu obter a área de superfície dele aqui, eu teria que medir esta face, a face de baixo,
as laterais, a outra lateral. Então, todas essas áreas laterais aqui, né, somadas, dá a área de superfície do meu celular ou do meu grão, né? Então, tendo esse resultado obtido aí do permeante de Blaine ou do granulômetro a laser, eu coloco aqui na minha conta, né, e divido pela massa unitária também desse material. Então, aqui nós temos como exemplo a superfície específica dos principais aglomerantes aí, ó. O cimento Portland gira em torno de 240 a 300 metros quadrados por quilo. A cal hidráulica, 650, a sílica ativa, 20 mil metros quadrados por quilo. Então, notem aqui, pessoal, que tem uma coisa muito interessante. O cimento é o maior, é o material com as maiores partículas dentre esses três aqui. Então, com isso, nós podemos constatar que quanto menor for o diâmetro das partículas desse material, maior vai ser a superfície específica desse meu material. Então, quanto mais eu divido essas minhas partículas, né, eu tenho os grãos menores, maior vai ser essa minha superfície específica. Então, agora a gente vai estudar mais a fundo os aglomerantes aéreos, pessoal. Então, a gente, como só recapitulando o que a gente já viu inicialmente ali, esses aglomerantes aéreos, depois que eles endurecem, né, eles não resistem bem em contato com a água, né, eles devem estar em contato somente com o ar, né, porque eles vão precisar do ar ali para pegar um componente do ar para esse processo de endurecimento, né, e aí, como exemplo, nós temos a cal aérea e o gesso. Então, a gente vai estudar aí, pessoal, o primeiro desses aglomerantes, que é a cal aérea, né? Como que é o processo de obtenção, né, desse material. Então, a cal, pessoal, não é o cal, é a cal, né? A cal é um produto resultante da calcinação de pedras calcárias e esse material ele vai passar por um contato aí com altas temperaturas, né? Vai ter um tratamento térmico nesse material, melhor dizendo, né? Então, ele vai chegar ali a mais ou menos a temperatura de fusão, né, que é cerca de 900 graus, e aí eu vou calcinar esse material. A cal, ela passa por 3 etapas, né? A etapa de calcinação, extinção e recarbonatação e endurecimento. Então, estudando aí a primeira delas, pessoal, então, a matéria-prima base para a produção da cal é justamente a rocha calcária. A rocha calcária é o carbonato de cálcio. Então, a gente vai pegar esse carbonato de cálcio, né, lá no local onde vai produzir ele, né, eu vou adicionar calor, cerca de 900 graus, né, esse material, depois que ele atingir essa temperatura, ele vai quebrar ali em 2 componentes, né? Então, a gente vai ter o óxido de cálcio mais o CO2, que vai ser liberado para o ar. Então, notem aqui que esse processo, ele polui a natureza, né? Polui a atmosfera, né? Então, a gente reduziu aqui essa equação, obteve o óxido de cálcio, que é a nossa cal virgem, a cal viva, né? E liberou para o ar o CO2, né? Esse processo, ele faz com que eu tenha ali uma redução de 44% do peso do meu material e de 12% a 20% do volume do mesmo. Depois, pessoal, que eu obtive a cal viva, ou a cal virgem, né, como é mais comum ser chamada, eu tenho que fazer o processo de extinção dessa cal, porque a cal viva, esse óxido de cálcio, ele não tem como ser utilizado na forma que ele está. Eu preciso hidratar esse meu material. Então, como ocorre essa hidratação? É só eu adicionar a água, né, a meu hidróxido de cálcio. Com isso, eu vou formar, ou melhor, ao óxido de cálcio, né? Com isso, eu vou formar hidróxido de cálcio e vou liberar calor para o meio. Essa reação, pessoal, é uma reação, não sei se vocês lembram da química lá, né?
mas é uma reação altamente exotérmica, ou seja, com grande liberação para o meio ambiente. Até, pessoal, isso aqui, antigamente esse processo era feito na obra, né? E era um processo que acontecia muitos acidentes, né? Aconteciam incêndios na obra, né? Porque o pessoal não armazenava direito esse óxido de cálcio, e aí, por algum motivo, ele entrava em contato com a água, né? E esse calor liberado ali nesse contato com a água era tão grande que os armazéns onde esse material estava depositado pegava fogo, né? A obra pegava fogo, né? Então, agora a gente já tem esse processo industrializado, né? Esse processo de extinção da cal para transformar ela em hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio já é o meu material preparado para ser usado na obra, né? Para eu fazer a minha argamassa, né? Seja lá qual foi a destinação deste meu produto, né? Quando eu faço a adição de água nesse hidróxido de cálcio, acontecem algumas alterações físicas, né? Então, esse material ele vai recuperar a maior parte do peso e os volumes perdidos nesse processo aqui de calcinação, né? Então, se ele perdia 44 e 12 a 20% de volume, ele vai recuperar aqui novamente quando eu faço a hidratação dele. Esse material, depois que ele é hidratado, né? Ele está pronto para ser utilizado lá na obra, a gente só faz, como ele é um material em pó, a gente adiciona água novamente a ele, né, para que ele se torne um material trabalhável, né, um material moldável, né, mas essa água, ela não interfere em nada na reação química do meu material, né, então ela só serve para tornar ele trabalhável, né. Então eu consigo aplicar esse meu material, e quando eu aplico esse material, ele vai ficar exposto ao meio, e aí ele vai pegar do ar esse CO2, né, esse CO2 da atmosfera aí, e vai endurecer, e notem que interessante, ó, pessoal, notem que ele volta a ser o quê? Carbonato de cálcio, não é? O que era o carbonato de cálcio? Era a rocha calcária, né? Olha lá, a rocha calcária inicialmente. Então, esse processo todo aqui que a gente passou é justamente só para poder aplicar o material, transformar ele em um material aplicável, mas quando ele está lá na minha obra, ele se torna novamente o calcário, né? A rocha calcária. E depois ele também vai liberar para o ar, né? Água, né? H2O. Tudo bem, pessoal? Manda um ok para ver se vocês estão vivos aí. Eu sei que é cansativo, pessoal, essa parte aí, por isso que eu até reduzi o tempo de aula, né? Vamos só fechar mais 2 slides aqui, a gente encerra por hoje. Pessoal, para vocês visualizarem melhor, eu tenho aqui as fotinhas, né, desse material, ó. A cal virgem, né, que é a cal viva, né, o óxido de cálcio, ela é vendida aqui em sacos, né, nesses sacos, né, e quando ela sai lá da fabricação, ela sai essas pedras aqui, né, que são trituradas, né, e ensacadas nesses sacos. Notem que são sacos plásticos, viu, pessoal? Porque ela não pode ter contato de forma nenhuma com a umidade, né. Tem pequenas obras que ainda utilizam esse material, né, faz o processo lá de extinção da cal na obra, né, para tentar baixar o custo, né, ou para ficar mais prático para eles, né, não precisar ficar comprando de centrais aí de concretos e argamassa, né. Essa aqui, ó, é o saco comercial de cal hidratada, né, aquele material que já passou pela extinção, né. Então, na verdade, isso aqui já é o hidróxido de cálcio, né. Também é vendido na forma de pó em sacos, como se fosse sacos de cimento, né, saco de papel craft, né. A cal, pessoal, ela recebe diferentes denominações de acordo com o óxido predominante nela, né? Qual que é a origem desse material, né? Então, se esse material que eu produzi, essa cal que eu produzi, ela tem de 100 a 90% de óxidos totais
óxido de cálcio, né? CaOH, óxido de cálcio, ela é chamada de calvagem cálcica. Se esse meu material ele tem de 90, entre 90 e 65% dos óxidos totais óxido de cálcio, a gente vai chamar ela de calvagem magnesiana. Se ela tem de 65 e 58% dos óxidos totais de óxido de cálcio, eu vou chamar ela de calvagem dolomítica. Aí, nesse caso, pessoal, a dolomita é o carbonato de cálcio com uma parcela aí de óxido, de carbonato de magnésio. Então, esses dois componentes. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje, pessoal. Aqui é o processo de produção da cal, que eu vou explicar mais à frente, né? A gente pode até tentar. Deixa eu perguntar para vocês. Vamos voltar aqui. O que vocês acham da gente continuar essa aula na próxima semana? Ou vocês querem deixar por tira dúvida? O Júlio perguntou o que significa óxido predominante. O óxido é o material, o componente principal desse material, né? Então, se eu tenho 100% de óxido de cálcio, ela é uma cálcica, né? Se ele tem uma quantidade menor, ela vai mudar para magnesiana, né? Dolomítica, né? Então, seria isso. Essa é o óxido predominante. Tudo bem? Entendeu, Júlio? Então, a gente continua na próxima aula, a gente dá uma continuidade aí. Eu vou mandar para vocês, pessoal, uma lista de exercícios que tem 13 exercícios, todos relacionados a esse material aqui, os slides. Tem alguns que estão relacionados com os materiais que a gente ainda não viu, que está mais à frente, né? Eu vou pedir para vocês tentarem se esforçar e dar uma lida nesse material e tentar responder todos esses 13 exercícios, certo? Mas se vocês não conseguirem, a gente tira a dúvida na aula que vem, certo? Eu vou mandar os slides e os exercícios. São todos exercícios discursivos, viu, pessoal? Vocês vão ter que ler os slides, né? Tentar lembrar o conteúdo que eu expliquei para vocês e explicar lá, de forma bem objetiva, né? Bem rápida. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer uma chamada rápida aqui, só para eu registrar isso na gravação aqui, para depois eu anotar quem participou da aula, né? Então, vamos lá, para DCC. Só manda um ok aí, viu, pessoal? O ok é a presença. O Yuri está perguntando se vai ter mais listas além desses 3 exercícios. Creio que nesse projeto integrador não, viu, Yuri? Vamos deixar para os próximos aí, não dá tempo não. Eu acho que vai ficar muito complicado eu fazer chamada, pessoal. Eu vou só correr a lista aqui dos presentes e aí eu olho depois com calma. Senão eu vou enrolar muito. Quem quer IFMT edificações? Tá. Então, bora fazer a chamada. Então, vamos lá. Pessoal, aí vocês vão responder com ok ou abrir o microfone, viu? Eu acho que é melhor com ok, tá? Ó, DCC. O pessoal tá pedindo. Tá, vamos lá então. DCC. Alan Felipe. Tá por aí? Alan, tá vivo? Tá por aí? Não? Então tá. Ana Carolina. Ok. Andrew. Ok. Cassiano. Cassiano tá aí?
Pessoal, eu acho que não vai dar certo fazer a chamada assim, não. Vai ser muito complicado. Eu vou só rolar a lista aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá aí? Ah, tá. Opa. Cristiano, tá aí? Tá. Cristiano, tava aí? Tá. Dérica. Pessoal, vai ser muito complicado assim. Eu vou só rolar a lista aqui, ó. Aí depois eu dou uma olhada com calma. Pode ficar tranquilo que eu vou ver todo mundo. Se eu tiver alguma dúvida, eu pesquiso depois com o tutor quem é esses nomes diferentes. Tudo bem? Senão a gente vai perder muito tempo aqui olhando isso. Tudo bem, aí vocês, como tutores, depois passa para mim essas informações de quem estava presente. Eu vou anotar isso depois, tudo bem? Pessoal, alguma dúvida quanto ao conteúdo? Tá tudo bem? Ficou muito confuso desse jeito? Não? Então eu vou entender como não. Pessoal, então, ficou um pouco, eu sei, Marielle, é que é diferente também para a gente, né? A gente dá aula olhando para o monitor assim, é muito difícil, né? A gente não consegue ver reação nenhuma de vocês, né? Mas, assim, na próxima aula, a gente tenta tirar essas dúvidas que vocês tiverem, né? Eu agradeço a presença de todo mundo, teve bastante gente, tem 41 presentes aqui, né? Não entendi quase nada. A gente vai tentar ir tirando essas dúvidas aí, Yuri. Mas seria isso, pessoal. Na próxima aula, a gente tenta retomar a aula, né, da onde a gente parou, e tira essas dúvidas de vocês aí. Os exercícios são bem tranquilos, vocês vão conseguir fazer eles lá, e as dúvidas que tiver a gente tira elas. Beleza? Agradeço a todo mundo. Fiquem em casa, se cuidem, certo? Até a próxima aula. Tchau. Dá um tchau aí, pessoal. Tchau, até.